Como é que foi sua formação? Como é que foi sua formação? Você teve paisagismo na escola? Onde você se formou? Quando? Quando você não perguntou pra ninguém, eu não vou falar quando. É uma falta que eu tenho. Que ano? Não, eu me formei em 1981, isso porque eu larguei um ano da faculdade, porque eu fiz no Mackenzie, né, faculdade de arquitetura, mas desde o começo eu tive sempre muitos interesses, como até hoje, muito diversificados. Então eu fazia a ECA, né, Escola de Comunicações e Artes aqui da USP, e o Mackenzie. Só que eu estava detestando o Mackenzie. Então eu larguei no ano seguinte, fiquei fazendo só ECA, e no outro ano eu resolvi voltar para fazer arquitetura mesmo. O que você fazia na ECA? Fazer artes plásticas. Artes plásticas? Eu fazia a ECA e o Mackenzie, e depois, já no fim do Mackenzie, eu prestei vestibular, entrei nas Ciências Sociais, no quarto ano, e fiz Ciências Sociais. Larguei a ECA e fui fazendo curso de Ciências Sociais junto com o Mackenzie. Porque o que eu achava muito ruim no Mackenzie é que era uma escola de um perfil bem mais técnico, né? É uma escola muito mais ligada à engenharia, e a gente tinha muito pouca aula de plástica, de ciências humanas, apesar que tinha sociologia, tinha plástica, tinha antropologia, mas era muito fraco, eu achava muito pouco, né? A ênfase do Mackenzie sempre foi muito resistência dos materiais, desenho técnico, que eu também gostava, mas eu achava que faltava outra parte. E você fez quanto tempo de Ciências Sociais? Eu fiz 3 anos, porque depois que eu me formei eu ainda segui mais um ano. Você fez quanto de ECA? Uns 3 também. Aí comecei a dar você começa a repetir, né, tal, mas as Ciências Sociais eu fiz bonitinho 3 anos. Mas aí depois eu já estava trabalhando, aí você começa a querer fazer cursos da sua área e tal, né, e melhorar, entrar na área de arquitetura, então eu acabei deixando as Ciências Sociais. Essa doeu um pouco porque o curso era muito bom, muito legal. E você quando é que começou o paisagismo? Porque na escola, como é que foi? Então, na escola foi o seguinte, eu tinha aula de paisagismo só no 5º ano, eu ainda peguei sistema anual, né? O Mackenzie era anual na minha época, e você tinha paisagismo no 5º ano, quando ninguém não está nem aí, né? Que a tua carga horária é mais reduzida, apesar que não é tão reduzida como aqui na FAO, mas você ainda tem umas disciplinas, mas eram menos, e tinha arquitetura de exteriores, que era paisagismo. E era um ano, era uma matéria assim, sabe assim, quase, ficava muito evidente que ela era complementar, que era assim, uma disciplina não relevante. Você tinha 4 anos de projeto de edificação e 1 ano de paisagismo, uma vez por semana, sendo que projeto você tinha mais que uma vez por semana, com uma carga horária muito maior durante 4 anos. Então, paisagismo era uma coisa assim meio... você sentia que a escola colocava como uma disciplina superficial, assim, secundária, né? Não muito relevante. E a gente teve alguns exercícios, eu lembro de exercícios de praça pública, nós fomos fazer um levantamento na freguesia do Ó, com a população do entorno, para ver quais eram as demandas, e a gente resolveu fazer, na verdade não foi uma praça não, foram ruas de lazer, que inclusive era uma coisa que estava meio na época em moda, anos 70, né? Eu entrei em 75, era uma discussão que estava na moda, tinha o projeto da prefeitura de ruas de lazer, e nós fomos fazer um na freguesia do Ó. As pessoas falaram de como elas viam isso, como é que funcionava uma que estava implantada naquela região, e a gente fez um projeto daí como se fosse uma rua definitiva de lazer, né? Foi uma experiência muito boa, teve um projeto de praça também, mas era assim muito, a gente sentia que os professores oscilavam entre ensinar um pouco de vegetação e ensinar um pouco a discussão, passar um pouco a discussão da estruturação do espaço livre, mas eu acho que eles não tinham grandes exercícios, grandes propostas, né? Era assim, vai, projeta aí a praça. Então, foi interessante porque eu comecei a me interessar, então eu comecei a fotografar espécies que eu via na rua, porque eu queria identificar, saber o que era. E eu lembro que eu fiz essas fotos, e a minha professora, que não era Maria Assunção, era Maria Helena Mirege Vieira, ela, que é professora até hoje lá no Mackenzie, e ela tinha um assistente que era o Renato, que trabalhava na prefeitura, mas não no DEPAV, eu não lembro, secretário de planejamento, eu não lembro de onde ele era. E a Maria Helena, ela trabalhava no DEPAV nessa época, e eu lembro que eu levei as fotos para ela começar a identificar o que era, e ela me passou para a Alzira, que era uma bióloga, que acho que até
recentemente trabalhou no DEPAV, ela me falava o que era, eu fiz muitas fotos no Ibirapuera e tal. Então eu comecei sozinha, a querer identificar as plantas. E eu fiz alguns cursos na ABAP, quando eu era estudante. Teve uns cursos bárbaros, muito bons, projetos residenciais, como é que era? Vegetação no projeto de paisagismo, projetos de paisagismo residenciais. Você fez antes de estar no 5º ano? Antes do 5º ano. Eu fiz no 3º e 4º. E por quê? Porque eu achava que era uma área interessante, só que era muito engraçado, porque eu não via como uma área de atuação. Eu achava que era uma complementação da visão de arquiteto. Porque eu senti, assim, pois é, um problema que, por isso que eu acho que é importante todo esse ciclo de depoimentos, porque você não tinha muita divulgação da área de paisagismo. Você não via, apesar de, lógico, ter Benedito Abud, Rosa Clias, como você não tinha muita divulgação, você não sabia muito o que esse pessoal fazia. Você pensava muito no projeto do edifício, e isso era um projeto complementar, como elétrica, hidráulica. É uma questão de ignorância, literalmente, né? Eu não conseguia ver como uma profissão tão autônoma por falta de informação, né? Então foi muito... mas eu adorava aquilo, achava... O trabalho de formatura não foi sobre paisagismo? Não foi sobre habitação popular. E aí você... E aí eu fiz os cursos da ABAP. No 4º ano eu fiz o curso no Viveiro Manequinho Lopes. Isso tudo porque eu não estava interessada em paisagismo na época. Eu achava que eu ia acabar a faculdade de trabalhar com edificação, que foi o que aconteceu. Mas eu fiz o curso do Manequinho e comprei a Trópica no 4º ano da faculdade, que eu tenho até hoje. Só tinha a Trópica, naquela época não tinha Harry Lorenzi, não tinha nada. Eu fiz um xerox do Blossfeld, mas isso eu já estava formada, trabalhando num escritório, que eu vou chegar lá. E eu tinha a Trópica. E eu adorava folhear aquilo, e eu olhava na rua. Aí começou um processo de aprendizado de vegetação autodidata. Mas aí acabei a faculdade. Fiz meu TFG em habitação popular, né, um projeto, sem grandes preocupações com a área externa. E daí, nisso eu já era estagiária da prefeitura. No 4º ano, eu arrumei um estágio na prefeitura, me convidaram, um cara da minha classe, né, um rapaz da minha classe, falou, olha, tem uma vaga assim, assim. Lá fui eu trabalhar com as creches, né? Mas eu peguei uma época muito boa de prefeitura, por incrível que pareça. A minha secretaria era uma das poucas que fazia projeto, porque quase todos os projetos eram feitos na Secretaria de Serviços e Obras, como é até hoje. Mas na minha secretaria se fazia ainda projetos de creche. E se fazia projeto direito, nas condições que a prefeitura permitia, mas ainda não se terceirizava, os projetos eram desenvolvidos, então se detalhava e tal. Antes eu tinha feito um estágio no escritório de arquitetura, que fazia residências de altíssimo padrão no interior de São Paulo, especialmente numa cidade que a arquiteta era de lá, então a gente fazia projetos de residência. Eu entrei no 2º ano, que eu tinha voltado para o Mackenzie para o período noturno, né? Porque eu tinha entrado no diurno, voltei para o noturno e acabei no noturno. E fiz esse estágio com arquitetura de edificações e tive outro estágio na prefeitura. Tem uma história que agora eu lembrei há pouco tempo, por causa da entrevista. Nesse meio tempo, eu uma vez, coisas domésticas, mas minha mãe foi na casa de uma amiga que tinha acabado de reformar a casa. Chegou para mim quando voltou e falou, o jardim da casa é maravilhoso, lindo de morrer. O arquiteto que fez estava lá e sentou, conversou com a gente, uma simpatia muito legal, tal. Eu fiquei meio assim, falei, eu acho que eu vou lá ver o que é. Aí, eu peguei o telefone do arquiteto e fui lá, era o Luciano Fiaschi. Ele me deu uma planta que eu tenho até hoje de um detalhamento. Eu falei, deixa eu ver como é que você faz, como é que é o projeto de paisagismo. Ele falou, os projetos são muito simples, eram todos desenhados a lápis, hiper bem detalhados e tal. Mas ele, com aquela coisa dele, né? Um projeto muito simples, tal, não sei o quê. Era um edifício na praia, Itanhaém, tal. Um edifício no litoral. E me mostrou o trabalho e tal. Eu achei maravilhoso e tal, mas engraçado que eu não sei porquê eu achava que a arquitetura era trabalhar com edifício. E eu já tinha feito esse estágio com essa arquiteta, depois fui para a prefeitura,
já sabia detalhar, né? Assim, entender como é que se fazia o projeto de arquitetura. Gostava de fazer bastante. Eu gosto muito de detalhar, gosto muito de desenhar. E com uns amigos, esse que me chamou para ser estagiária na prefeitura, e mais um grupo de amigos deles que não eram da nossa classe, eles tinham um escritório. E me chamaram para trabalhar com eles. E tinha, por sorte, o escritório eram 6 pessoas, tinha 2 projetos. Mas um dos projetos precisava de projeto de paisagismo. Era o Sítio dos Pinheirinhos, em Piedade. Lembro até hoje. Aí eu fui fazer o projeto de paisagismo. Foi meu primeiro projeto de paisagismo. Quer dizer, foi o primeiro. Depois, segui trabalhando com arquitetura. E a gente tinha o escritório no mesmo prédio do Paulo. Como você se virou para fazer isso? De repente você viu... O sítio Sítio dos Pinheirinhos, depois tem um pinheirinho d'água, olha. O Sítio dos Pinheirinhos foi muito legal. O cara queria pomar, nós fizemos um lago embaixo, que até foi um arquiteto que estudava aqui na FAO, que ele fez Mackenzie o primeiro ano com a gente, fez vestibular de novo, entrou aqui na FAO, o Iberê, que ele calculou esse lago pra gente, fez todo o cálculo de vazão, todo o estudo de contenção, e um dos arquitetos, 1 ou 2 do escritório, fizeram toda a parte de planejamento, então a residência, a parte de animais, tudo, e eu fiz junto a setorização, enfim, todo o planejamento da parte paisagística. Foi feito? Foi. Parte. O mais refinado, em volta da casa não, mas o pomar foi, em volta do lago foi. Isso era 84, alguma coisa assim, eu me formei final de 81. E foi um projeto bem interessante. Por exemplo, eu fui pegar assessoria com o cara da Casa da Lavoura, né, que tem em todas as cidades, né, que é da Secretaria da Agricultura, na época chamava Casa da Lavoura. Eu fui conversar com um agrônomo, o que eu podia plantar ali, que espécies, porque Piedade é uma região mais fria, né? E aí conversei bastante com ele, vi o que se produzia lá, fiz um levantamento da vegetação. Essa parte eu sempre me preocupei muito, até hoje, que agora fazendo projetos em Campos de Jordão, fiz uma hiper pesquisa para saber. Então, assim, eu acho que você tem que saber o que é que dá certo ali, senão você não faz nada, vai fazer muita bobagem. Então, fiz essa pesquisa, lógico, né? Fiz aquele monte de besteira por não conhecer toda a possibilidade de desenvolvimento da planta e, lógico, você vê nos livros, mas depois você saber efetivamente naquela condição o quanto vai crescer e tal, então você faz umas bobagens. Mas já desenvolvendo alguns critérios, vendo, você não vai pôr um pomar do lado da casa por problemas de uso de inseticidas e outras coisas. Então, todas essas preocupações, fiz junto com eles essa parte de planejamento, eles desenvolveram toda a parte de arquitetura e eu fiz a parte de paisagismo. Mas seguia fazendo as coisas de arquitetura também. Nessa época a gente não tinha muito projeto, a gente desenvolvia muito, detalhava os projetos dos outros escritórios. Então teve um ano que a gente contou 27 detalhamentos de escola para a Conesp, era uma daquelas épocas áureas da Conesp, FDE, mas eu achei isso muito bom. Eu acho que eu fiz uma certa questão de ter esse aprofundamento na arquitetura. Eu acho muito importante, eu acho legal passar por essa sistemática do detalhamento, né, dos elementos construídos e depois passar para a parte de projeto de paisagismo também, né? E aí você tem que ter esse autodidatismo, né? E quando você começou a migrar, fazer mesmo paisagismo? Bom, tudo isso, o escritório eu ainda fiquei uns anos, trabalhei no escritório do Paulo, a gente detalhava muito com o Paulo Bastos. Paulo Bastos para mim foi uma escola, porque o detalhamento dele é assim maravilhoso, é daqueles que detalham o parafuso. É uma pessoa que conceitua muito o trabalho, ele tem uma postura conceitual perante o projeto preliminar, né, de análise, de diagnóstico, como o Chassel até falou, mas assim, com relação à arquitetura, uma postura muito ética, aprendi umas coisas muito legais com ele. Por exemplo, nós pegamos uma vez um projeto de FDE, de escola, que era uma reforma com ampliação de uma escola antiga. E ele fez questão de procurar o arquiteto que fez o projeto original, que é um escritório que não existia mais,
ligou pro cara, explicou o que estava fazendo e que ele estava fazendo o projeto de reforma com ampliação e que ele estava realmente pedindo uma autorização, imagina. Tal. Isso foi muito legal, porque isso foi uma lição para mim, porque anos depois, nos anos 90, me apareceu um projeto da Rosa, né, um projeto de edifícios que a Rosa fez nos anos 70, e eu fiz a reforma desse edifício. E a primeira coisa que eu fiz foi ligar para a Rosa, lembrando do que eu aprendi com o Paulo, que você está mexendo no projeto de alguém. Então eu acho que essa ética você tem que manter, né? Liguei para a Rosa, expliquei, ela ficou super contente, falou, que lindo, outra geração e não sei o que e tal. E aprendi isso com o Paulo, além de realmente ele encarar a arquitetura de uma maneira muito séria. Mas você não fez esses primeiros anos praticamente foi arquitetura? Uns 6 anos de arquitetura. E quando começou a migrar para paisagismo? Fiz algumas coisas no escritório como complementação do que entrava de arquitetura, né? Então, por exemplo, nós fizemos uma loja e ela tinha floreiras e um jardim interno. Eu fiz o paisagismo, uma loja na Pamplona e tal, que já não existe mais. Aí, uns 6 anos depois de formada, com o escritório, com a prefeitura, Você ficou na prefeitura, então? Sempre fiquei, onde estou até hoje. Você foi contratada? Eu fui concursada. Primeiro eu fui contratada como estagiária, depois eu consegui um contrato, pediram para mim, conseguiram um contrato de prestação de serviço como arquiteta. Aí quando teve um concurso em 85, eu fui automaticamente inscrita, se eu não passasse eu era demitida. Eu passei e em 86 eu fui efetivada, né? E desde então eu estou lá, depois vamos chegar por que estou aqui. E sempre consegui conciliar as duas coisas, né? A prefeitura com escritório. Então ficamos nesses 6 anos detalhando o projeto para um monte de gente, pegando os nossos projetos próprios. Daí, uma hora, eu cheguei pro pessoal, fazendo os cursos da BAP. Sempre continuou fazendo? Sempre. Eu fiz esses cursos, realmente foram muito bons. Aí eu cheguei uma vez, eu cheguei para os meus sócios e falei assim, gente, eu vou ficar 3 meses fora. Eu consegui um estágio, isso já formada há 6 anos. Num escritório de paisagismo, eu vou lá trabalhar 3 meses. Ficava na prefeitura e fiquei 3 meses afastada do meu escritório, na Sumier Miyajima. A Sumier foi coordenadora do escritório do Benê anos, do Benê e da Sueli Suchodowski, quando eles eram sócios. E ela depois tinha o escritório dela. E eu fui trabalhar lá com ela, acabei conhecendo ela através de amigos comuns. Eu conversando com ela, ela falou, vem trabalhar comigo. Porque aí eu senti um pouco assim, na arquitetura, apesar de ser fascinada, eu realmente adoro arquitetura, eu sentia assim que eu não me sentia muito à vontade. Eu sentia que legislação era uma coisa muito que tolhia muito a concepção arquitetônica do dia a dia. O recuo, pode verticalizar, taxa de ocupação. Não que no paisagismo não exista. Também existe, você tem restrições de caráter técnico, vegetação assim, vegetação assada, o mercado produtor, enfim, você também tem restrições, mas eu sentia na arquitetura como muito definidora do produto que você faria. Então eu sentia que assim, uma certa dimensão plástica, artística, mesmo de criação, eu não me sentia à vontade com a arquitetura. Parecia que você estava fazendo, a gente brincava naquela época, a gente falava arquitetura do recuo, né? É o que dá para fazer perante a legislação. E sem falar desse fascínio por plantas que eu tinha, né? Bom, daí fui trabalhar na Sumier os 3 meses. Lógico, o que eu mais fazia? Detalhava os elementos construídos, porque eu sabia fazer isso razoavelmente ou bastante bem, né? Então, ela fazia a concepção do projeto, a gente montava aquilo e deixava o plantio para depois e começava o detalhamento dos elementos construídos. Isso ficava na minha mão. Mas na hora do almoço, ou quando a gente dava uma saída ali, era em Santo Amaro, numa travessa, a gente ia com ela e ia olhando tudo que tinha na rua. E ela falava, olha, isso daqui é uma caliandra. A gente falava, o que é isso? Ela falava, vai olhar na trópica, não sei o quê. Foi mais um jeito super legal de ir aumentando o repertório. Nessa época, ela me deu umas publicações, eu não sei se você lembra, chamava Conheço o Verde.
Sim, sim. que um grupo, que ela tinha contato com esse grupo, um senhor japonês e tal, que eles faziam as plantas dos parques e punham as principais espécies. Eu ia lá nos parques, domingo de manhã, com aquele negócio que tinha muito erro, por sinal, mas eu ia lá com aquilo e falava, olha, isso daqui... Eu lembro que eu vi o primeiro eucalipto vermelho no Jardim da Luz e eu peguei ele florido e tava lá certinho e tal, porque nós temos o azar que as pessoas não põem as plaquinhas, né, a identificação nos nossos parques, que era um jeito da gente estudar também, né? Mas foi bom, foi super legal. E foi aumentando. Nessa época eu ia no SEAS, às vezes de manhã cedo, e ficava torturando os caras lá, perguntando o nome de tudo. E aí quando você passa, eu acho que é um pouco parecido com informática, né? Quando você passa de um determinado estágio, que você começa a reter o nome da vegetação, aí começa um processo geométrico, né? Você começa a fazer associações com o que você conhece, aí você fala, pelo jeitão é de uma família, né? E da mesma família daquela que eu já vi, aí você vai na trópica, você consegue identificar. Bom, aí voltei pro meu escritório, mas eu já percebi... Quantos meses? Eu fiquei pouco mais que uns 3 meses. Ela fazia muito prédio. E você aprendeu? Aprendi bastante. Aprendi a forma de detalhar dela. Que, lógico, eu acho que o detalhamento de paisagismo é o detalhamento de arquitetura, é a mesma coisa. E lógico que aí tem a especificidade da vegetação. Mas aprendi bastante. Eu acho que no fim eu fiquei uns 4, 5 meses, fiquei um pouco mais. Voltei pro meu escritório, mas aí eu percebi que eu estava com vontade de trabalhar com isso. Aí... O que aconteceu? Isso era 80 e pouco, eu seguia na prefeitura, fui efetivada. Bom, daí eu vim fazer especialização aqui na FAO em 89, onde eu conheci o professor Silvio, Catarina, Vladimir, todo mundo. E adorei o curso de especialização, foi bárbaro, maravilhoso, foi interessantésimo, foi muito bem montada e... realmente aí abriu, porque eu acho que juntou muito bem fundamentação, conceitos, toda uma parte teórica e a parte prática. E você veio fazer por quê, Fanny, na verdade? Porque, deixa eu ver, eu fui convidada, não, depois que eu fui dar aula. Não, porque quando eu voltei para o escritório depois do estágio da Sumier, eu falei, puxa, eu queria trabalhar com paisagismo. Só que assim, eu não conhecia muita gente, muita coisa, então eu falava assim, mas é viável, né? A gente tinha pouca publicação, Silvio. Sabe o que eu lembro? Que eu tinha, que você deve ter também, aquela publicação Cadernos Brasileiros de Paisagismo, volume 1, volume 2. Eu devorava aqueles projetos. Eu via aqueles projetos do Luciano, da Rosa, do Benê. Comecei a me familiarizar com quem fazia, o que fazia. Já tinha visto na Sumier. Sumier é uma pessoa bem generosa, ela mostrava o que era, com toda a experiência dela no Benê. E quando apareceu a especialização, eu estava levando o escritório e prefeitura e vim fazer a especialização. Daí, como eu falei, ela juntou essa parte toda teórica conceitual com uma parte prática. A gente tinha bastante disciplinas de projeto, praça, parque, aquelas intervenções de desenho urbano, né, que teve exercícios muito interessantes. E falei, bom, é aí mesmo, né? E aí o Benê deu uma disciplina. Depois eu encontrei o Benê, na sequência, assim, imediatamente após o curso, encontrei o Benê numa festa de conhecidos comuns e conversando com ele, bom, fiquei de passar lá. A Marta Gavião tinha recém saído do escritório e eu acho que a Márcia Dib, que fez a especialização e estava ainda no Benê, me falou para ir também. Aí eu fui e comecei a trabalhar lá. Aí eu peguei licença sem vencimentos na prefeitura, 2 anos, que é um direito que eu tinha, e fiquei no Benê esses 2 anos. Fala um pouco desse período. Foi bárbaro. Porque o escritório do Benê estava começando a crescer. Já era um escritório grande para os padrões de escritório de arquitetura e de paisagismo brasileiros, né? Ele já tinha, acho que umas 9, 10 pessoas trabalhando direto com o projeto, né? E foi aquela época da Encol que eu peguei. E o Benê quase não fazia residência, ele estava
tentava descartar, fazia residências assim do dono de uma construtora, uma coisa assim, projetos que você não consegue escapar. Então fazia, porque eu peguei umas 2, 3 residências, uma no Guarujá, que era de algum dono de construtora, peguei algumas coisas, e o resto era prédio. E qual era a liberdade que você tinha para trabalhar lá? Como é que funcionava? O escritório do Benê é muito hierarquizado, né? Você tinha uma coordenadora, que era a Beth, e depois as outras pessoas que, em função do tempo que estavam lá, tinham já uma autonomia maior ou menor. Aí eu estava entrando, não tinha muita experiência, então eu pegava anteprojetos que alguém, no caso a Beth, tinha já feito, já tinha sido discutido com o cliente e eu detalhava ele inteiro. Né? Eu pegava todo o detalhamento, fazendo algumas alterações, lógico, o detalhamento confirma, né, e modifica um anteprojeto. Mas assim, uma coisa muito legal, a gente fazia projeto de iluminação, né? Uma coisa que eu aprendi a fazer muito legal lá no Benê, que era uma coisa assim que só nos projetos muito grandes é que entrava o luminotécnico, né? Especialmente naquela época, ainda era uma coisa que começou, né? Luminotécnica, mas a gente fazia, e depois eu fazia também, já fazia os projetos, mais no final. E o processo de trabalho do escritório do Benê era muito interessante. Já, como eu vim do escritório do Paulo Bastos, que era uma estrutura pequena, o escritório, aquele que eu fiz estágio no começo, da Sumier, que era eu e mais uma arquiteta e uma estagiária, no Benê já era uma estrutura grande, né? Então mais hierarquizada, muitas vezes você não fazia um projeto inteiro, muitas vezes eu fiz inteiro, mas muitas vezes eu fazia detalhamento e não fazia o plantio. Outras vezes já estava detalhado, olha, precisa entregar o plantio de tal obra porque já avançou. Aí eu fazia o plantio. E chegava como projeto para você já? Estudo de massa pronto? Se eu estava detalhando o plantio, o estudo de massa já foi. Mas você daí tinha... o Benê, diferentemente do que eu faço, o Benê, ele não especificava muito no anteprojeto. Ele tinha a volumetria, um plano de massa bem preliminar, ele não indica a vegetação. Coisa que eu faço no anteprojeto. Até no estudo preliminar eu indico a vegetação já o que é. Para discutir, para mudar, tudo bem, mas eu já dou a espécie ou um leque de espécies para aquela situação. Benê não. Então, daí você que define a vegetação qual é, pela volumetria do anteprojeto, mas não era, aqui é um nérium, aqui é uma espireia, não está definido. Você sabe pelo desenho que porte tem aquele maciço, né? E você faz, na verdade você faz meio plantio mesmo. Então eu fiz bastante, aí foi uma época muito boa porque eu aprendi bastante plantação. Você tinha contato com clientes também muitas vezes? Olha, uma das poucas pessoas naquela época que eu via que ia em obra era eu. Porque o pessoal ia muito pouco em obra lá no escritório do Benê nessa época. Hoje eu sei que mudou, o pessoal está acompanhando mais. Mas o Benê me mandava bastante para obra. Né? Para o cliente, na fase de elaboração de projeto, não. Eu ia mais no fim acompanhar a obra. O Benê me mandou algumas vezes em algumas licitações para acompanhar, da Birman e tal. E como eu fazia muito desenvolvimento de projeto, é uma hora que você já não está muito em contato com o cliente. No caso do cliente de edifício. No cliente de residência, você tem um contato o tempo todo, que é o meu forte no escritório. Ele acompanha todas as etapas. Aí você ficou no Benê e saiu. Aí acabou minha licença. Aí eu falava, bom, vou ficar, não vou ficar, tal. Eu falei, não, eu vou voltar para a prefeitura e também porque eu sentia que uma hora eu ia querer ter o meu, né? Escritório e tal. Foi uma experiência incrível, porque no Benê, muito profissional, né? Esse esquema de trabalho dele é bom, do ponto de vista de quem tem um escritório grande, né? Você tem uma agilidade grande lá no escritório dele, você discute os projetos com o coordenador, tudo. Alguns projetos o Benê sentava acho que até hoje, mas enfim, naquela época ele sentou comigo algumas coisas para discutir a concepção e tal. Então, eu gostei muito porque rompia um pouco com aquela ideia do, como dizem em arquitetura, que é menos artesanal, né? Assim, era um pouco mais, vamos em frente. Aí tinha uma padronização, aquele caderninho que ele fazia na época, tinha não é que os detalhes fossem padronizados, mas você tinha algumas
parâmetros ali mais fortemente definidos do que muito escritório. Então, eu acho que era muito interessante para quem tem uma escala grande de projeto. Então, foi uma experiência muito boa sobre esse aspecto. Peguei a Encol, o auge. Então, aí foi muito legal porque o escritório começou a ter projeto de tudo quanto era lugar do país, né? E o Benê fez uma parceria com a Encol que, como ele não ia... eles queriam que o desenvolvimento... A concepção dos projetos da Encol saíam do escritório do Benê. Mas os detalhamentos iam ser feitos por escritórios parceiros nas diferentes cidades. Campo Grande, Goiânia, Salvador, Rio de Janeiro. Veio gente de diversos lugares, que eram os escritórios de apoio, que faziam o detalhamento em loco, até para viabilizar material, vegetação e tal. Muitos foram feitos no escritório. Eu fiz projeto para Campo Grande, para Goiânia, inteiros no escritório. Mas alguns, o detalhamento foi para os escritórios de apoio. Aí o Benê fez um caderninho, que você conhece, que chama Por Dentro das Áreas Externas, que dava uma normatização, que foi a Encol fez para todas as áreas, não foi só paisagismo, tinha o das fachadas, tinha o das plantas internas, né, as distribuições, para você poder ter parceiros falando a mesma linguagem. Era uma postura, apesar do que deu, né, mas era uma postura bem interessante para trabalhar nacionalmente, né, e ter uma uniformidade, uma homogeneização. Você nunca foi nesse lugar que os projetos eram feitos, ficou sempre no escritório? Sempre no escritório. Aí você saiu do Benê? Aí eu saí do Benê e pensei, bom, agora eu não vou voltar para o meu escritório, mas eu quero fazer meus projetos de paisagismo. Quando eu saí do Benê, eu voltei para a prefeitura, para a mesma secretaria, para o mesmo lugar, mas eu saí do Benê levando... Eu ainda fiquei quase um ano fazendo detalhamento fazendo os plantios para ele, né? Porque eu saí, o escritório... Nós pegamos o plano Collor, foi uma loucura, mas o escritório se levantou e quando eu saí, me propuseram, você segue fazendo? Sigo. Então eu fazia, ia lá, discutia o que eu tinha proposto de plantio, tá bárbaro, tudo bem, muda isso, faz aquilo, não sei o quê, e voltava e detalhava tudo, né? Entregava depois o detalhamento de plantio completo. Porque o plantio não é difícil de você tirar, né? Dá para você terceirizar e depois que você já trabalhou, conhece a postura, né, do escritório, as tendências que tem lá ali no escritório, você consegue trabalhar. Então ainda fiquei, aí começaram a aparecer os projetos, eu tinha escritório em casa, fiquei 12 anos de volta em casa, dava para funcionar bem, aí começaram os projetos. Residências, lojas, o quê? Um monte de residência, muita residência. Os projetos vinham, como vem, né? Até hoje, eu acho que a maioria vem de arquiteto, né? Dos escritórios de arquitetura, algumas construtoras, mas sempre recomendados por arquitetos. Ou um projeto que eu fiz com um arquiteto, o primo do cliente viu, aí te chama, né? Ou o cliente que vai fazer uma outra casa acaba te chamando e tal. Mas, via de regra, é pelo arquiteto. Quando você saiu do Benê, qual foi o primeiro projeto que você fez? Parece que foi um dos seus primeiros projetos solo, né? Aí era um solo mesmo, aí foi... O que te marcou desses primeiros projetos? Eu fiz... Quando eu ainda estava no escritório, imaginem, a gente fez um prédio para uma construtora, no meu escritório de arquitetura, que era um conhecido de um dos meus sócios, e ele conhecia bem o pessoal dessa construtora, e aí a gente fez um prédio. Levou anos para sair, não sei o quê, já fui Benê, já sommelier, tudo. Aí quando eu estava com o meu escritório, apareceu o paisagismo dele, né, para fazer. Eu fiz... aí fiz junto com os meus sócios toda a concepção externa, piscina, tudo, e plantio, saiu esse projeto de paisagismo, bastante residências. E foi plantado? Foi. Jardim da Saúde, uma área toda em verticalização nos anos 80, indo em direção à Chácara Clabin, foi implantado, ficou super interessante, e... Já comecei com minhas coisas de pôr frutíferas, que eu gosto, fazer playground. Na prefeitura, nesse meio tempo, eu sempre me dediquei muito à questão da implantação. Aí eu fui migrando também, eu fui para as minhas áreas de interesse, né? Fazer toda a implantação das creches e fiz bastante pesquisa de playground, como eu comentei hoje de manhã, participei dessas comissões da ABNT
de segurança de brinquedos, né, de normas, e tive sempre essa preocupação. Só um parênteses, que não tem a ver com o escritório de paisagismo, em 86, quer dizer, portanto, antes de ir para o Benê, eu recebi um convite da Metrô Secretaria do Menor, que era uma secretaria nova que o Corsa tinha feito, e através do metrô eu fui contratada para dar consultoria para eles. Eram aqueles projetos daquelas creches do Rui Otaki. Eu fiz alguns projetos de creche, de paisagismo, quer dizer, meu solo foi antes, eu não tinha pensado nisso. Eu fiz esses projetos de paisagismo, de 2 creches, ao mesmo tempo que eu era consultora da toda a parte de equipamentos de programação de creche, né? E eu fiz um trabalho que é teórico, que um dia eu pretendo conseguir fazê-lo de verdade. Como eu sempre observei, tanto na prefeitura como no Estado, nessas obras das estatais, que os terrenos das creches têm muito muro, muito muro. O Rui trabalhou magnificamente com aquelas bolas, os muros listados. Quando você passa na linha leste do metrô, você vê as creches, mas mesmo assim tem muito muro. Então, eu desenvolvi num trabalho teórico, por enquanto, 6, 7 brinquedos que são colocados nos muros, não é? Baseado naqueles tipo Parque da Ciência que tem no Rio Grande do Sul, tentando passar alguns conceitos de fenômenos físicos para a criança pequena. Então, fazer escala de sons na parede, fazer tipo as ampulhetas, né? Algum esquema de ampulhetas, questões de movimento e tal. E eu descrevi os brinquedos e um dia eu pretendo detalhá-los, fazer. Aí, quem sabe, alguma secretaria, algum ministério permita fazer. E depois eu até fiz num projeto, depois para uma creche, num projeto privado que eu fiz para uma creche, mas aí a gente chega lá. Fiz alguma coisa nessa linha. Mas, então, aí depois tinha muito projeto de residência, fora de São Paulo, né, assim, Valinhos, Vinhedo. Áreas grandes, pequenas? De tudo, Silvio, de tudo. Fazenda, né, eu fiz para uma arquiteta uma fazenda na região de Taubaté, Pindamonhangaba, Taubaté. E primeiro eu fiz todo, já tinha casa, ela mesma fez a ampliação, e aí eu fiz todo o planejamento e fiz também salão de festa. Eu fiz uma edificação que era para ser uma coisa singela, acabou tendo mais de 200 metros quadrados, mas eu quis fazer por conta daí, em função da arquitetura existente, definir uma outra arquitetura que me definiria espaços livres, de menor escala, né, mais para uso da família, mas fiz bosque de essências nativas, fiz pomar, projetei a horta, fiz um galinheiro que é um circo, ficou interessante. Até hoje não puseram a tela, quer dizer, hoje já devem ter posto, mas era um circo das galinhas, assim, que tinha o galinheiro, tinha o canil, tinha, enfim, uma série de coisas. Foi um projeto bem interessante. Trabalhamos a área lindeira ao lago, que tinha um lago próximo, fizemos piers, tudo, foi um projeto bastante interessante. Daí tinha, bom, eu fiz projeto de museu com o Paulo Basso, nós fizemos um museu num sítio arqueológico em Peruíbe, que não foi construído até hoje, era um museu, e foi o pessoal da arqueologia aqui deu consultoria, e é um sítio arqueológico indígena que tem lá em Peruíbe. O Paulo ia fazer um museu para esses artefatos, e o projeto muito bonito, muito interessante, e a gente fez um projeto de paisagismo interessante, ficou bastante bom, com uma coisa que o Paulo já fez em algumas escolas, que são aqueles instrumentos de observação. Ele faz isso com um astrônomo, e uns instrumentos de observação de estrelas e luas que qualquer pessoa pode usar, e ele fez isso em algumas escolas públicas, e ele fez também aí. Que parâmetro você adota, que liberdade você tem conseguido, na verdade, em função disso? Lógico, talvez áreas maiores, mas o que você pode falar sobre isso? Olha, eu acho assim, Silvio, o grau de liberdade varia muito de projeto para projeto. Mas em geral você acha que tem uma liberdade razoável? Eu acho que tem. Essa diferença que eu sinto com a arquitetura. Por incrível que pareça, mesmo uma cliente que quer uma casa greco, não sei das quantas, neo, não sei o quê, eu sinto que na hora do paisagismo eu tenho uma liberdade grande de trabalhar e consigo falar com o cliente que, apesar dessa expectativa neo qualquer coisa tal,
a gente sempre chega a bom termo, sabe? Eu não sei, eu consigo trabalhar e fazer um projeto que tem uma harmonia com aquela arquitetura e não necessariamente seguiu. Nunca entrar em confronto, claro. Talvez eu também nunca peguei alguma coisa muito escabrosa, né? Eu já tive uma vez um cliente que chamou queria um jardim italiano porque a casa era italiana e não sei o quê. Primeiro que a casa de italiano não tinha nada. E depois eu falei, bom, uma coisa que eu aprendi uma vez num projeto no Benê, e eu acho que isso foi uma boa lição e eu acho que é aí que ajuda a não ter problema. Eu lembro uma vez, teve um projeto do Maras que eu desenvolvi lá no escritório do Benê, e que a arquitetura era daquele Rocco, Luiz Fernando Rocco, que era contemporâneo meu no Mackenzie. E o Benê me contou a história. A cliente queria tudo com arquinhos, aquela coisa de aras, né? E arquinhos e não sei o que e tal. Mostrou umas revistas pro Rocco. Então ele falou, tá, eu vou fazer um projeto para você e nós vamos discutir. Ele pegou o espírito do que é que ela gostava. A repetição de alguns elementos, arcadas, quer dizer, um espaço semipúblico, semiaberto de circulação tal, e trabalhou isso. Eu vi fotos da obra, eu nunca fui na cidade lá ver, era fora de São Paulo, eu nunca fui ver, mas o Benê foi, eu vi as fotos da obra, o projeto está muito mais para Barragán do que para um colonial qualquer coisa, ou para um Aras que ela imagina. E ela está satisfeitíssima, por quê? Porque ele soube fazer a leitura de quais elementos ela gosta naquela arquitetura que talvez nós abominemos. Então eu acho que isso foi para mim uma lição. Quando o cliente fala, eu quero uma casa, um jardim italiano, o que é jardim italiano? O que ele gosta no jardim italiano? É o uso de escadarias, é o uso de elementos antecorpos, anteparos, né? Coisas que caracterizam. O que é que caracteriza esse jardim italiano? E você vai trabalhar com isso. Pois o jardim não tem nada de italiano, mas alguns elementos que impressionam esse cliente, que sensibilizam ele, você pode trabalhar no teu projeto. E o cliente, daí ele reconhece aquilo, né? Então, eu acho que eu nunca realmente tive problemas dessa ordem. E sinto que, eu sempre falo, como talvez seja um privilégio eu trabalhar com clientes que já vêm trabalhados por arquitetos, eu falo, o arquiteto já sofreu tudo antes. Porque quando chega na minha hora, eu sinto que o cliente já está mais tranquilo, mais acostumado a trabalhar com arquiteto, e também acho que ele já está no fim da obra, ele está aqui, né? Então, o que é um problema, como foi dito já diversas vezes aqui, né? Porque a gente entra no fim da obra, muitas vezes, isso é um problema, e quando a gente entra, você vê na hora que o produto quando você entra no começo, você vê que o produto que a gente gera é muito melhor, muito mais adequado, você consegue modificar coisas, você consegue introduzir coisas, e o projeto fica, olha, 90%, 100% das vezes o projeto fica melhor. Mas, muitas vezes existem essas cabeças aí que não são muito bem, não estão muito esclarecidas e que ficam segurando, né? Mas você consegue fazer, já tem projetos que você tem feito do começo da obra? Tem. De projeto mesmo. Então, por exemplo, eu tenho um projeto, já vou adiantar aqui, de questões ambientais, que foi feito, Universidade Federal de Juiz de Fora. É um escritório aqui de São Paulo que trabalha na área de saúde, escritório do Bros, e que eu trabalho com eles há muito tempo. Nós já fizemos praças para a PUC de Campinas, sempre lindeiro aos edifícios voltados para a área de saúde. Eu fui para Cuiabá. Que eles fizeram um projeto da Unimed. Eu fui para lá, fiz levantamento da vegetação nos viveiros lá, fui ver a obra. Tá falhando. E já fiz uma série de projetos com eles. E um dos mais recentes que a gente fez foi esse da Universidade Federal de Juiz de Fora. É a Unidade de Atenção à Saúde Materno-Infantil. É um projeto que tem etapas, né, financiado pelo Ministério Federal, da Ministério da Saúde. A gente tem alguns prédios que vão sair primeiro, mas já estão os platôs destinados aos outros prédios. E não é junto do corpo do campus, você atravessa uma parte de rodovia
E tem essa parte nova do campus onde eles estão, no alto, numa situação de vento bastante extrema. Está do lado de uma mata que vai ser preservada, mas está muito degradada. E foi feito um EIA-RIMA por um escritório aqui de São Paulo, os biólogos. E foi um prazer fazer esse trabalho, porque aí eu fiz todo o levantamento dessa vegetação que eles dizem no RIMA que não existe mais, mas é da região. Então minha preocupação foi reintroduzi-la, e espécies que eles recomendam, que também são compatíveis com aquela região de transição, né? Transição de Mata Atlântica com Cerrado. Então fiz esse levantamento, estudei, porque não são as ornamentais que a gente está acostumado a trabalhar, né? Aqui, mais recorrentes, mesmo nativas, né? Então quis conhecer volumetria, florada, crescimento, se é lento, se não é, para você poder... Porque eu acho que a gente não pode deixar de ter uma estratégia de implantação de projeto e, mesmo num projeto dessa magnitude, em determinadas áreas eu preciso contar com um crescimento um pouco mais rápido, né? E fazer um jogo, então, entre os diferentes crescimentos. Tem implantação já? Eu acho que nem em construção tá, é obra pública federal, né? Pública federal. Então, mas o projeto foi um prazer fazer. Ele foi notadamente da parte de plantação. Tem alguns jardins internos, né? Umas áreas que tem uns átrios com 3, 4 pés direitos, pavimentos e abertos. E depois acabou aparecendo uma pracinha que a gente também fez. E daí o projeto foi submetido a um biólogo lá da universidade que fez algumas considerações que eu não achei muito pertinente, mas enfim, a gente daí fez algumas modificações que ele solicitou, do tipo, sabe, preconceito contra a arborização na ilha central por conta de visualização, mas que a situação topográfica não fazia com que aquela arborização não vedasse nada, mas enfim, aí a gente fez uma substituição por palmeiras em alguns trechos e foi um trabalho que eu gostaria realmente de ver implantado. E você tem feito apartamento também ou não faz? Edifícios? Edifícios eu fiz poucos. Eu fiz essa reforma da Rosa, que foi um trabalho que eu fiz anos, né? Porque cada vez eles iam modificando esse edifício, que são na verdade 2 torres na Vila Nova Conceição, e como eles vão mudando salões de festa, abrindo novas portas, porque como mudou muito o programa, né, dos edifícios, esse é um edifício dos anos 70, Da Índia. Não é da Índia esse, daqui a pouco eu lembro o nome da construtora, que a Rosa fez muito para eles, não é a Índia, é uma outra. Por exemplo, agora tem sala de fitness, né, nos prédios embaixo, então eles precisam se ligar à piscina. Então, daí tem uma área gramada, então você precisa fazer um arranjo. E foi muito gostoso fazer esse trabalho, porque eu segui bastante a linguagem da Rosa, né, para não entrar em conflito. Ela trabalhava muito pau-ferro nessa época, né, você vê muitos prédios em São Paulo com pau-ferros que ela trabalhava, lógico que as espécies de grande porte foram mantidas, e criei ambientes de estar onde antes não tinha, muito em função de novas circulações e de novos estares. Você ter salão de festa ou salão de fitness onde não tinha e você quer trabalhar com a parte externa. Tudo isso também é decorrência de um processo de impermeabilização de laje, né, que o prédio sofreu. Depois eles, com o problema que nós tivemos de apagão, de falta de energia, eles fizeram cabines, implantaram geradores no prédio, geradores grandiosos, né? Então aí também tive que trabalhar isso. Eles não tinham um playground definido, eu redefini playground para eles. Então foi assim, uns 4, 5 anos trabalhando com eles. E conseguimos fazer tudo, fechar tudo, o seu Walter implantou e ficou, acho que ficou uma coisa interessante. Depois, prédio, eu fiz em Pirassununga um prédio. Mas o programa não é restrito com São Paulo. Ah, sim. Tem uma piscina, salão de festa e um playground. Não é tão assim diferente. Eu nunca peguei essas coisas novas, assim, gigantescas, que tem milhares de... muitos equipamentos e muitos ambientes, não. Eu tenho algumas reformas de prédio que já existem e a gente introduz alguma coisa.
de reabilitação, vamos dizer, né, desses prédios. E quando você pega a reabilitação, acho que é interessante. Você está trabalhando em cima de alguém que fez alguma coisa, de alguma coisa que não existiu, quer dizer, nunca foi feito projeto nenhum. O que você consegue manter em geral, ou o que você imagina você mantém na estrutura anterior? Varia muito. Então, assim, esse caso era muito grande, então, assim, lógico, as piscinas eram maravilhosas, estavam mantidas e tal, mas precisava cobrir o pergolado de concreto que ela fez. Então, daí você faz todo o estudo de utilização de vidro, fechamentos e tal. E outros, aí depende muito, Silvio, do recurso dos prédios. Então, é muito revisão de plantio, introdução de brinquedos, mas às vezes você trabalha pisos, ambientação. E você sente que existe uma aceitação ainda, apesar de ter mudado os tipos de espécies que as pessoas gostam, você aceita manter o que tinha plantado previamente? O pessoal pensa muito em custo, né, Silvio? O prédio, você sabe como é que é. Mas também, assim, de repente, como é jardim sobre laje, até você ter conseguido coisas de porte significativo, não dá para você abrir mão, né? Então, só se estiver realmente comprometendo muito, né? Mas para mim é até bom tirar partido do que já tem para não começar do zero, que as pessoas já estão morando lá há 10, 15, 20 anos, né? Normalmente isso vem, 90% dos casos, vem da necessidade de reimpermeabilizar a laje. Foi em relação, quando você começou a fazer projetos, o que mudou em termos de... Você acha que mudou o modo de... Não o seu modo, mas a exigência do cliente para a residência, tanto em vegetação, material, acabamento, piso, o que mudou esses anos todos? Programa, inclusive, na residência. Eu não sei se mudou com os anos ou se cada caso é um caso. Mas você sente diferença em relação aos primeiros anos de hoje? Não, porque eu acho que depende mais do que ser de época, é do cliente, do perfil do cliente, para mim. Eu vejo isso. Eu quero dizer o seguinte, por exemplo, eu tenho clientes de 15, 18 anos atrás que exigiam mais do que um de hoje. Entendeu? Que queriam um desenho de piso mais elaborado, que tinham um programa mais sofisticado, com mais coisas, querendo ter mais atividades ao ar livre do que um de hoje. O que eu acho é que assim, é mais aquele cliente o que ele quer, do que de tempos. Eu acho sim que tem uma demanda maior, as pessoas querem mesmo ter um jardim, uma área externa bem resolvida. Não como marketing, mas pela necessidade de usar. Porque hoje quem tem uma casa, inclusive eu estou fazendo muitos projetos em São Paulo agora, esses 2 últimos anos. Eu estou sentindo que muita gente está comprando casa, reformando, casas grandes, reformando, e os arquitetos então me chamam para fazer o jardim dessas reformas. É o que eu mais tenho ultimamente, né? E apartamento, de fazer os pequenos espaços, né? Assim, as varandas, os terraços, isso tem. Eu acho que é um mercado potencial, é um projeto pequeno, rápido, mas mais ou menos sofisticado, porque tem umas varandas hoje em dia que circundam todo, né, o apartamento, então também isso. Mas da residência está me chamando a atenção como se está reformando na capital mesmo e fazendo jardins. E você faz muita coisa no interior ainda? Você fez eu estou fazendo uma indústria em Paulínia, né, grande, que já existia o jardim, muito arborizado, mas embaixo aquele nada, né? E isso do lado da parte administrativa, é uma empresa de fertilizantes, que eles têm as minas de extração pelo país inteiro, e eles têm, a sede deles é aqui no Jaguaré, perto da USP, bem perto, mas eles têm parte do processamento e uma parte administrativa em Paulínia, naquele núcleo industrial de Paulínia, em Betel. E estou fazendo um trabalho muito interessante lá Então, eu estou trabalhando primeiro essa parte de criando esse substrato de folhagem, esse substrato intermediário nessas áreas que já estão muito densamente plantadas, arborizadas. E aí todo mundo foi se animando, se entusiasmando, eu já estou cuidando de tudo. Por exemplo, entre os galpões que tem, os enxofres, você vê umas montanhas amarelas, é um lugar meio sinistro. Estou propondo
criação de espaços livres mesmo, com arborização, e já criei áreas de estar, porque na hora do almoço, lá é quente, né? Do lado de Campinas é bem quente. Na hora do almoço, o pessoal fica ali sentado em alguns lugares. Tá. Estão fundindo todos os banquinhos, mesinhas. Eu criei uns estares, tudo muito simples, né? Tudo em concreto, assim, os bancos e as mesas, em cima de pisos de dormente, nos lugares onde eles tendiam a já se encontrar, né? As pessoas. Numa área do lado do refeitório tinha um piso dado pela arquitetura, assim, né? Uma área livre, mas definida pela arquitetura. Eu não posso abrir o piso, mas aí estou fazendo aberturas no piso, plantando umas palmeiras, instalando bancos, vasos, e as pessoas que almoçam podem ficar lá. E a gente começou a pegar agora um caminho, porque entra tem 2 ou 3 ramais ferroviários, né, na indústria para carga e descarga. E o pessoal da direção percebeu que por alguns viadutos da Dom Pedro, você vê muito a indústria. E eles queriam plantar eucaliptos tampando ali a via férrea. Eu falei, tá bom, só vai poder ser eucalipto aqui, porque cresce rápido, é alto. E também eu tinha uma área, uma faixinha mínima, tá, eucalipto. Só que em alguns trechos eu tenho uns alargamentos. Aí então eu fiz uma parte, estamos fazendo, e nos taludes que tem ali, uma área toda de produção, nós estamos fazendo introdução de essências nativas. Então aí tem uma linha da Petrobras onde eu não posso trabalhar, mas toda a volta só tinha assim, cheio de leucena, né, que cresce rápido e tal, e estava aquela monotonia, um trecho só com essas leucenas. Então aí eu fiz essa introdução de nativas. Que é uma preocupação que você está tendo nos projetos mais que você pega. Tem. Você consegue introduzir alguma coisa nativa. Bastante, e estou indo por esse discurso para convencê-los. E aí eles acham bacana, e também mas aí com ênfase na cor também, assim, sabe? Fazer maciços, porque é um lugar assim, aqueles prédios industriais são feios mesmo, são telhas de cimento amianto, fazem umas pirâmides, né? Que fica todos esses produtos químicos e tal, e tem aquelas coisas com fogo, aquelas estruturas metálicas, é uma coisa feia mesmo, indústria. Parece siderúrgica, sabe? Assim, uma coisa meio sinistra. Então, mas tem essas coisas, muitas áreas entaludadas, e aí eu estou enchendo, colocando, sabe, uma forte arborização com ênfase na cor, ali e nativas, acho que, ali nessa região está 100% nativa. Fanny, e me conta o seguinte, por que você de repente sentiu vontade, na prefeitura basicamente você não fez paisagismo? Fiz nessas implantações de playgrounds, de creche, e que daí eu faço arborização, basicamente arborização, porque é bobagem insistir em plantar arbustos, né, e forrações nem pensar, a gente grama, que a criançada fica correndo. Fiz bastante pesquisa de material para playground e tal, mas também aí é uma outra questão que entra, de recursos, e faço uma arborização. Eu fiz uma creche para o Mapping, eu fiz o projeto de playground deles, quer dizer, eu fui consultora deles para a montagem da creche. A arquitetura foi feita pelos meus ex-sócios, que daí eu indiquei eles, fizeram com eles, e eu fiz o playground deles, onde eu pude fazer esses brinquedos. Só que eles não chegaram a ser totalmente implantados, esses brinquedos que eu tinha pensado em fazer num programa mais amplo nas creches públicas, mas eu fiz esses brinquedos com esses percepção de fenômenos de som, de movimento, de água, de jogos de carga, de perceber fenômenos físicos, de deslocamento e tal. Eu projetei os brinquedos, mas por incrível, essa creche foi a primeira coisa que o Mapping fechou quando ele quebrou e ficou. Nem cheguei a ver aquilo devidamente implantado. Coincide na prefeitura justamente o fato, em certo momento, que você vai parar no DEPAV e você, a Secretaria de Meio Ambiente, e você acaba vindo para a USP como pesquisador. Você quer falar por que você veio? Tá. O que te fez vir para... Qual foi a sua procura, na verdade? Você já tinha começado o mestrado, não acabou. E por que você procurou o mestrado e você procurou de volta o mestrado não oficial? Né?
nesse tempo todo, eu dei aula, né? Depois da especialização, eu não lembro se na especialização eu já dava aula, já, 89, juntou. Por isso que eu também vontade de fazer especialização, porque eu fui convidada para dar aula na Belas Artes e foi simultâneo. Fiquei sabendo da especialização, vamos em frente. E eu dei aula na Belas Artes, isso mesmo, de 89 a 92. Depois dei uns cursos na FUPAM com o professor Silvio Macedo e Fábio Maris e Helena Degrés. Depois eu dei aula na Faculdade de Ibirapuera. Aí depois, quando eu saí, o Fábio entrou no meu lugar, né? Eu apresentei o Fábio e ele entrou. Bom, eu estava quieta na minha secretaria fazendo creches e meus projetos de paisagismo. Uma vez a gente tentou, você me chamou para vir trabalhar aqui com você, lembra? Uns 7, 8 anos atrás, a gente tentou pedir um comissionamento para vir para cá, para trabalhar no Coapá, né? Não conseguimos e deixamos, né? Foi. Aí, há 3 anos atrás, 2002, o Caio Bolsinhas era diretor do DEPAV. E ele chegou, arquiteto, né? Chegou para a Catarina, a professora Catarina, e falou: Catarina, como é que a universidade pode trabalhar com o poder público? Como é que nós podemos fazer coisas conjuntas? A Catarina falou: vamos pensar. Primeira coisa, você fala para a Fanny vir para cá, para a sua secretaria, e a gente vai bolando as atividades conjuntas. Nisso a gente já estava pensando, já se conversava de capacitação, de pesquisa, de coisas com o perfil da universidade atendendo às demandas do DEPAV. E o que foi feito? Eu fui para a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, o Caio conversou com a Estela Goldstein, que era a secretária, ela achou a ideia boa. Eu fui para a secretaria e eu falei para o Caio, a gente foi fazendo umas reuniões, discutindo por isso que apareceu a ideia de capacitar o pessoal. Já estava começando a ter umas palestras lá na secretaria que o Paulo Pellegrino fez, o Euler e tal, para como motivar as pessoas e como capacitá-las, né? Porque vocês sabem que os quadros municipais estão muito defasados tecnicamente, muito desmotivados e tal, então a ideia era essa. E também alguma forma de pesquisa que rebatesse direto nos trabalhos de lá. Então eu fui para a secretaria e falei: bom, Caio, mas eu vou direto para a FAO. Tá, então o Caio, de cara, me mandou aqui para a FAO, até antes do comissionamento formal sair. A gente entrou com o pedido de comissionamento, tudo, e ele levou uns 7, 8 meses para se efetivar, mas nisso eu já estava aqui. Né? Eu assinava uma vez por semana na secretaria e a gente começou a fazer as coisas. Aí em outubro daquele ano, acho que eu vim em março de 2002 para cá, em outubro saiu o comissionamento e que está todo fim de ano sendo renovado. E a ideia... O que você procurava nisso tudo? O que você procura? Eu acho que é o seguinte, é a contribuição mesmo que a universidade... Eu acho essa parceria que a universidade pode ter com o poder público. Eu acredito nela, apesar de tudo. Porque, na verdade, o que acontece com os comissionamentos, eles começam a se afastar da prefeitura e a pessoa passa a ser incorporada pelo local de trabalho dela. Né? Porque o comissionamento não é só na FAO que tem mais de 800 pessoas, 1.000 comissionadas da prefeitura em diversos órgãos e tal. Tanto no município como fora. Em gabinete de político, tem de tudo. Você passa a ser incorporado a esse trabalho. Mas eu acho que, escuta, quem paga meu salário é a prefeitura. Então, eu acho que eu tenho que fazer trabalhos que revertam para a prefeitura, que sejam do interesse do poder público. Agora, se as pessoas se interessam ou não, é outros 500. Mas eu acho que, até agora, a gente está mantendo um pouco isso de... Inclusive, eu acho que a própria valorização da profissão, ela é uma coisa importante de chegar aos ouvidos da prefeitura, porque o pessoal lá não tem essa noção do que eles podem fazer. No caso, na FAO, trabalha com a professora Catarina. Quer falar um pouco pra gente? Então, esse trabalho foi assim. A gente, sentado com o Caio, apareceu quais eram os problemas. Esse problema de motivação e de capacitação das pessoas. O que podia ser feito? Poxa, tem um programa de pós-graduação, certo? E existiam alguns projetos que precisa ser feito dentro do DEPAV e não saíam por quê? Pouca gente,
muito trabalho e aquela coisa não saía. Como juntar tudo? Apareceu através da possibilidade de se fazer uma disciplina de pós-graduação, tendo como objeto uma dessas áreas demandatárias de projeto da prefeitura, que no caso era o Pinheirinho d'Água, que é uma área que era numa área de implantação de empreendimentos habitacionais que começou com invasão. Você tem favela e você tem daí o CDHU, que fez alguns conjuntos, junto com todo esse movimento social muito forte, muito intenso ali. E essa área conseguiu ser segurada, é uma área de nascente, e ela conseguiu ser preservada por iniciativa desses moradores. Até foi interessante que uma moradora invasora, ela deu um depoimento uma vez lindo pra gente, dizendo que para ela é uma vitória ter conseguido preservar aquela área, mas ela se sente meio constrangida de ter impedido que pessoas invadissem a área, como ela um dia foi uma invasora e ela tem a casa própria dela, mas ela sabia que não adiantava invadir tudo, que precisa ter área livre e que aquilo era uma área de manancial. Aí o CDHU passou para a prefeitura essa área, então estava sob a administração do DEPAV, né? E o DEPAV não fazia, o projeto não fazia. Aí, uma das áreas que o Caio ofereceu para capacitação, propôs para a gente, tinha no Cabuçu, tinha uma série de áreas, e a gente falou, e tinha na Brasilândia, e tinha o Pinheirinho. Então, foi escolhido o Pinheirinho por ter uma população ali muito mobilizada, muito envolvida com a construção do parque, queriam mesmo, e ser do interesse do DEPAV, e a possibilidade da universidade, seria a segunda charrete que seria feita, a primeira foi em Santo André, e seria a segunda charrete que se faria. Então, agradou a gregos e troianos, e a coisa foi montada assim. Foi uma disciplina interessantíssima, veio o professor Kageyama, veio a professora Ana Fani, da Geografia, a Vera Palamin, que fez considerações sobre a questão do dissenso, então esse trabalho, a questão da participação. Enfim, foram abordadas diversas facetas da possibilidade de trabalho em áreas públicas, que eu acho que foi bom para um aluno de pós-graduação, sem dúvida, aí o Gutenberg pode falar, e para o poder público também. Do poder público vieram 13 pessoas do DEPAV, entre arquitetos, biólogos, agrônomos e engenheiros florestais. Foi uma equipe multidisciplinar, foi interessante. Aí se formaram 4 equipes, onde se mesclaram pessoas do poder público com alunos. Eu acho que teve uma troca muito intensa, naquele processo de charrete, todo mundo virando à noite, aquele trabalho maluquíssimo de uma semana, com apresentação depois lá, e trabalhando sempre conjunto com a comunidade, e com apresentação nas escolas depois, com a população indo, a Estela foi. Papel nisso? Foi de fazer a ponte entre as coisas, né? Entre tanto de organizar, ajudar a Catarina a organizar a disciplina, né? Como com o Caio na definição, bom, quem vai, quem não vai, como é que vai ser, como é que vai funcionar, que sistemática vai ter. Mas acho que aí mais até aqui dentro, acho que meu trabalho foi maior aqui dentro, de como ajudar a organizar a disciplina. Com o pessoal da escola, do Roger Ferreira, nós tivemos um contato maravilhoso, então nós fizemos um monte de reunião com a Márcia. Eu fiz aquela pesquisa, esquecendo do meu papel, eu fiz uma pesquisa que era um roteiro, eu fui inspirada pela pesquisa do Vladimir, na tese de doutorado dele, que ele fez a pesquisa nos parques, né? Eu usei muito como estrutura, como discussão, os pontos que ele pegou naquela pesquisa, e nós montamos uma pesquisa junto à comunidade, qual a expectativa deles com relação a um parque ali. Primeiro, o que eles entendiam como um parque, e é muito interessante, porque a gente não tem noção disso. Você pergunta se eles conhecem um parque, eles falam Parque Pan-Americano, Parque Figueira Grande, é nome de bairro, não é um parque, é bairro, né? Porque aqui os bairros são ou Jardim Primavera ou Parque Pan-Americano. E pouquíssima gente conhece um parque, eles conhecem o Parque Jaraguá, né, o parque que tem no Pico do Jaraguá. Assim, 3 pessoas conheciam o Parque do Ibirapuera. Então as pessoas realmente não conhecem o parque. Né? Pra gente é surpreendente, mas não conhecem. Mas o Jaraguá é um parque grande ali do lado. Bastante. Não, eles têm o Parque Jardim Felicidade, que é ali em São Domingos, que é a região de Pirituba. O Parque São Domingos?
o Parque São Domingos mesmo, existem muito, aquela região até que, né? É bastante. Mas eles só vão no Jaraguá. os que vão, né? A cidade do Toronto é ali. Quer dizer, não é uma região desprovida, né? E aí o resultado foi que o parque está sendo implantado hoje. E aí nós fizemos uma pesquisa, as professoras de matemática me ajudaram a tabular, ajudaram as crianças fizeram, depois eu fui lá, classe por classe, agradecer que eles ajudaram a fazer a pesquisa e tudo, e conversamos com eles. O Paulo Gonçalves, orientando da Catarina, fez oficina com as crianças, e muitas das disciplinas de geografia e tal, as crianças, a discussão do parque já estava, nós chegamos com a discussão andando entre as crianças. Mas foram feitos diversas atividades. Você já deve ter visto lá o PowerPoint, né, que a Catarina apresenta. Foi um trabalho muito intenso. E a secretaria aprendeu um pouco a trabalhar com essa questão de participação. Agora, o resultado entre o projeto que acaba sendo feito e a pesquisa que vocês fizeram, qual foi? Então, aí foram feitos 4 projetos. Os 4 foram apresentados para a comunidade, a Estela foi, tudo. Aí, esses 4 projetos foram dados para o DEPAV. Aí foi feito um projeto síntese pelos técnicos do DEPAV, com problemas, logicamente. Se continuou ainda discutindo, mantendo contatos com a população, teve reuniões no DEPAV, teve reuniões na FAO. E daí o projeto foi terceirizado, porque o DEPAV, como hoje praticamente todas as secretarias da prefeitura, elas não conseguem fazer detalhamento de projeto dentro da prefeitura, eles são terceirizados e algum escritório detalha. Aí o escritório do Raul foi escolhido, porque já tinha mudado o secretário, era o Diogo de Faria é o nome da rua. Como é que é o meu nome dele? Não sei o que lá. Adriano Diogo. O Adriano Diogo contratou o Raul para fazer o detalhamento não só desse, mas de alguns outros projetos, Parque do Rodeio e alguns projetos mesmos desde o início. E o Raul fez. Nós chegamos ainda a acompanhar, só que a relação com a secretaria, aí é o problema de trabalhar com a coisa pública. A relação ficou meio estremecida desde que o Caio e a Estela saíram. Então, mas a gente continuou lá ligado, a gente continua trabalhando com o pessoal lá de Pirituba, né? E teve uma disciplina depois, né? O Demetrios participou, numa disciplina que pegou uma área e trabalhou bastante. Aí eu participei só na disciplina, né? E depois participei da discussão dos projetos, mas o Pinheirinho está em fase de detalhamento. O Pinheirinho ele já está com o detalhamento, na verdade, está uma novela, ele já está, assim, praticamente detalhado, mas não oficialmente detalhado. Ele não está com nome de projeto executivo, ele está com nome de projeto básico, mas ele já está podendo fazer. Essa parte implantada. Está começando a sair, porque ele vai sair por TCA, né? Ele vai sair por termo de compensação ambiental, então vai fazendo trocas. Então, algumas poucas coisas. Agora, a área foi sendo comida, tem uma longa briga, porque é uma parte que, nossa, foi alvo de intensas discussões com a comunidade, onde ia ter o nosso terreiro. A Secretaria Municipal da Educação, o Roger Ferreira é uma escolinha de lata. E eles querem pôr no terreno Querem não, já puseram no terreno do parque. O terreno do parque já tinha sido comido por uma creche, um terreno que foi doado por uma entidade social que vai construir uma creche, e uma escola técnica profissionalizante do Estado. Já estão em construção, inclusive fazem um movimento de terra horrível, que fica um barranco, desfigura, né, o terreno de encosta. E a escola, por alegarem, olha, mais do que a Catarina batalhou e envolveu até o Alexandre, professor aqui, que é do Departamento de Edificações, foram feitas reuniões para não se fazer a escola ali, achar um terreno alternativo, diz que não tinha, que não dava, então o Roger Ferreira está saindo lá, também, comendo um pedaço. Mudando de assunto, assim, você, esses anos todos, depois que você começou a dar aula, você sempre tem dado curso pelo país, pequenos cursos de extensão, para vários lugares, dar palestras, workshops. O que você sente que as pessoas procuram nos cursos que você dá? O que você consegue levar desse percurso? Uhum. Eu acho que assim, as pessoas, de um modo geral, você tem algumas demandas. Uma, eu preciso aprender vegetação. Né? Assim, nome de planta e como é que usa, e quando é boa, e é boa para que coisa e tal. E as pessoas que querem entender como se concebe o espaço.
como se projeta o espaço livre nas suas diferentes escalas e tal. É interessante que essa coisa de querer saber de vegetação diminuiu muito. Eu acho que migrou para essa outra tendência, né? Essa outra necessidade, que é entender como o espaço livre se estrutura. Ou seja, como é que é a nossa visão de arquiteto. E eu vejo assim, aquelas palestras, você também participou, só que a gente não se encontrou, que foram em dias diferentes na Exalc, né? Na escola de agronomia. O pessoal quer voltar a projetar, porque eu sinto, eles contaram pelo menos essa história, né, que os agrônomos, engenheiros florestais não estão muito na área de projeto de paisagismo, não sei se por uma questão de mercado, você tem outras áreas com maiores possibilidades de crescimento, e então a escola não dá muita base para isso e eles querem suprir, né? Então eles chamaram a gente, discutiram, conversaram, e eu vejo nas palestras, a NP, pessoal, está querendo trabalhar essa área de construção, de estruturação do espaço, né? Tem muito interesse nisso. Eu acho que é a contribuição nossa de arquiteto para isso daí, né? E quando você tem uma preocupação de estudos que você tem desenvolvido, de pós-modernidade e tudo, e que era objeto de um trabalho que você acabou não fazendo, não concluindo, de mestrado, e que você continua perseguindo independente de uma maneira quase outside. Como é que o que você procura, o que você está buscando como identidade? Então, porque meu mestrado ele era sobre as questões de apropriação do espaço livre. Essa é uma pesquisa que eu, a Catarina e as meninas com bolsa de iniciação científica estamos fazendo nos espaços formais e informais, ver sob a ótica da apropriação. Que não era seu objeto naquele caso. Era o meu objeto no mestrado. Mas você não chegou, mas estava no nível teórico. No fim eu não... Pois na hora do estudo de caso que eu ia fazer em cima daquele material que depois eu te dei, lembra do concurso das 17 áreas públicas daqui, eu ia aplicar ali, mas acabei não fazendo. Mas depois meu foco se deslocou para isso que você está falando, que é uma das coisas que eu mais tenho lido e estudado, que é um pouco essa discussão do projeto do espaço livre, ou o projeto como obra de arte, ou o espaço livre como obra de arte. A discussão está aí, né? E que passa pela inserção do objeto de arte no espaço livre e a construção do espaço livre como um objeto artístico. Na verdade, a discussão é essa. Aí faz a interface com land art. E como é que você relaciona tudo isso com o país, com o Brasil, já que grande parte dessas bases vem de fora. É isso que estava conversando há pouco, né? Tudo bem, eu, como influências, né? E como trabalhos que eu admiro, eu realmente gosto muito desses trabalhos que têm essa perspectiva de uma ênfase, né? Nessa proposta de instigar, não enaltecer, mas de evidenciar esse lado artístico. Não é o que você consegue trabalhar, sinceramente, no seu dia a dia. Por isso que eu espero um dia talvez pegar um projeto de uma praça, de um parque, de uma área maior, apesar de já ter feito projetos de praça. Recentemente, esse é um projeto interessante, nós estamos aguardando a construtora se posicionar, um projeto que nós fizemos para a cidade de Tiradentes, de uma praça dentro daqueles conjuntos habitacionais da cidade de Tiradentes, chamada pela empresa que fez a canalização do córrego, pela empresa de urbanização ali. Então, assim, sabe, sobrou áreas da canalização, tem uns taludes perto de uns barracos e não sei o quê. Precisa fazer uma praça. Bom, graças a Deus, chamaram a gente e tal. E a gente fez o anteprojeto, agora eles estão tentando, junto à subprefeitura, que é o contratante deles, essa construtora, essa empreiteira, está tentando viabilizar, porque é parte desses pacotes, né, que mistura a obra com o projeto. Então nós estamos aguardando, eu fiz com um dos meus sócios, desses meus ex-sócios, nós fizemos essa proposta e ficou um projeto bem interessante. Mas, pois eu acho que talvez, assim, lógico, num projeto de residência ou num projeto de um edifício, esses projetos mais nossos do dia a dia, pouco difícil você trabalhar isso. Mas, assim, né, você ter... Nem numa fazenda. Olha, talvez o perfil dos meus clientes não permita muito ainda isso, né? Porque você precisa ter um cliente com um perfil meio especial, né? Um certo esclarecimento para deixar você livre a este ponto. Eu sinto que eu não tenho um cerceamento, eu proponho umas hortas curiosas, assim, tudo bem. Talvez nos seus projetos de hortas eu possa fazer land art, mas enfim. Porque eu acho que é importante, essa coisa de arte urbana me interessa muito,
né? Eu acho que é uma forma da gente... Eu estava lendo agora, tem um texto da Rosalind Krauss, que ela fala da escultura, onde é o limite da escultura, porque como a escultura tem, na arte pública, né, a escultura tem um relacionamento com o espaço livre, com o espaço que rodeia, né, que circunda uma escultura que você coloca ao ar livre, aonde está o espaço que você pode conceber em função desse objeto e aonde o objeto modifica esse espaço. E eu acho que aí, qual que é o Lenotre já colocava, aonde acaba o trabalho do arquiteto paisagista e começa o do escultor, do artista da paisagem. Não tem limite, né? Felipe, fala para mim, alguns paisagistas brasileiros te influenciaram ou de fora? Olha... Porque você acredita que você admira muito e que, independente de você ter influenciado diretamente em desenho, que você chama de atenção. Para mim, eu acho que quem me influenciou, pode até ser que não seja os que eu mais goste como... Não, até eu gosto muito do trabalho, obviamente. Mas eu digo assim, tem projetos desses mais instigantes que me, vamos dizer, mexem mais, que são alguns desses projetos mais arrojados, vamos dizer assim, que mais do exterior. Tipo Peter Walker. E aquilo que mais? Mais dessa área, assim, por exemplo, Daniel Buren, que faz umas intervenções. Eu gosto muito desse tipo de trabalho. Dan Kiley, ou Dan Kiley, eu não sei mais. Eu gosto muito desse tipo de trabalho. Mas aqui de dentro, que eu gosto muito mesmo é o trabalho do Luciano, da Rosa e do Chassel. E com o Benet eu aprendi muito a forma de trabalhar, né? De encarar o projeto e tal. Agora, eu vejo que assim, em termos de linhas, de desenho, eu olho aquilo, eu vejo assim, eu vejo uma coisa, vem lá do Luciano, vem da Rosa e, portanto, eu sinto que vem lá, por incrível que pareça, do Cardoso. Eu aprendi a ler o Cardoso na obra do Luciano, que eu acho, eu não sei, pra mim tem assim uma ligação total. Depois que eu fui ver a obra do Cardoso, eu tive contato, quando eu trabalhava no Benet, ele tinha até a FG dele lá, né? Aí eu peguei, xeroquei, e tinha uma amiga que morava numa casa feita pelo Cardoso, o Jardim, que até falei, Benet, você não pôs essa casa na Rua Beguária, ela fez faculdade comigo, e eu amava aquele jardim, que era lindo, que tinha os paus-ferros plantados a 1,5 m num canteirinho mínimo, e tinha toda uma parede de uns 8 metros no fundo, de monsteras, e aquelas formas dele, né, aquelas curvas típicas que faziam muretas bancos, floreiras, e um projeto lindíssimo. E quem que te mexeu com a sua cabeça intelectualmente, em termos de paisagismo? Como assim? Você estudou muito esses anos todos, você sempre está procurando alguns autores. Quem são os autores que te influenciaram? Quem são os autores que você mais ou menos assim cita frequentemente? Mas depende da área, né? Eu acho que assim, a FAO foi muito... O contato que eu tive desde a especialização até hoje, e pelas mais diversas razões, né? Seja pela especialização, depois trabalhando com você nos cursos da FUPAM, vindo nas bancas de TFG que você, Catarina, até da Maria Franco, eu fiz muitas bancas na vida, vindo nos cursos, palestras e fazendo mestrado, a Miranda foi uma influência fortíssima nessa parte. Por que a Miranda mexeu com você? A Miranda, para a base conceitual, assim, conversamos sempre muito, muito. Os atendimentos com ela sempre foram bárbaros. Como eu gosto muito de cavar, você sabe que eu sou um rato de livraria, então ela também gostava muito, ela falava assim, o que você está lendo? Ela falava, olha, eu li não sei o quê. Então aquelas reuniões eram bárbaras de trabalho. Nós ficávamos tudo falando o que você está lendo, o que não está lendo. E como eu tenho esse meu pé nas ciências sociais, essa minha parte de querer entender que momento a gente vive para entender a demanda do usuário sempre é muito forte, né? Quando estou fazendo curso de pós-modernidade. Porque, bem ou mal, você vai sempre cair na discussão o que o usuário quer. Ou, como é que você não está pensando no usuário, você está pensando, bom, o que eu vou projetar? O que um arquiteto projeta hoje? Como você falou, né? O que você percebe que mudou? Mudou o comportamento. Hoje a pessoa... Ela quer coisas mais rápidas, imagina, uma pessoa que pede a comida, em 10 minutos está em casa, a pizza ou o McDonald's, ela tem ainda a necessidade de um lugar, de fruição, de percorrer, mas ela não anda mais, ela não flana mais, pelo menos na metrópole, como o cara
do Walter Benjamin, que andava pelas arcadas de Paris. Ele anda mais rápido. Então nós temos que criar um espaço para a pessoa que anda mais rápido. As pessoas andam muito de carro, então eu acho que a paisagem urbana que se descortina, ou uma paisagem rodoviária, não importa, e que você vai trabalhar, vai intervir, ela tem que considerar que você tem um tipo de usuário com outras demandas. Nós somos muito rápidos, muito descartáveis, a gente tem uma ânsia por novidades, por mudança, por transformação muito grande. Ontem eu ouvi na palestra do Renato Giannini uma coisa interessantíssima, que é a mudança de identidade das pessoas, que a identidade na modernidade se dava pelo trabalho. O que você é? O que você faz? Eu sou arquiteto, eu tenho escritório, eu trabalho no serviço público, não sei o quê. Isso dá o perfil da pessoa. E hoje, como o trabalho tá de outra natureza, né? E as pessoas mudam de trabalho, quantas pessoas aos 40, né, não estão mudando de profissão, ou o mercado demanda que você mude, você se forma em engenharia e acaba trabalhando no RH de uma empresa de consultoria. Então, a tua identidade não sai mais pelo teu trabalho. Então, ele estava falando, o lazer tem que se adaptar a isso. Né? Enfim, aí foi por as formas de lazer das pessoas estão mudando muito. O Benet fala muito isso quando ele fala, né, da mudança dos programas. O teu lazer, ele já tem uma preocupação de ser uma atividade. Ele não é a não atividade, como talvez fosse em outras épocas. Ele é uma atividade. E isso, para nós paisagistas, é uma coisa muito importante. E para terminar, o que é paisagismo? Paisagismo é trabalhar todo o espaço livre de edificação, com elementos vivos, com vegetação, com a água, com o modelado do terreno, considerando o que as pessoas querem fazer, com todas as condicionantes de clima, fator tempo muito importante. É isso, é o de sempre. Deixa eu uma pergunta. Faz. Você ficou lá atrás. Quando você fala dos projetos de residência, né, e de edifícios e a limitação de recurso, o que é essencial para essas pessoas? Como você falou da própria do Aras lá, qual é a essência daquilo que você enxerga que as pessoas querem para esse espaço? Eu acho que assim, para cada pessoa pesa uma coisa diferente. Tem gente que é estritamente o custo. Outra que, apesar do custo, eu acho que a gente tem que ter uma coisa boa, o cliente pensa. Então, aí vai depender muito, é uma coisa subjetiva, eu acho, sabe, assim, do próprio cliente. Eu esqueci de falar, tem um trabalho que eu faço desde 97, que é consultoria para um shopping, né? E esse shopping, a gente vai fazer, eu tenho milhares de projetos para ele, eu tenho duas caixas de projetos, uma parte foi implantada, uma parte não foi. Aí o dono do shopping cisma que aquela parte está feia, me chamam correndo, arruma lá que está feio, ele quer que arrume. Outra implanta, eu tenho 6 jardineiros lá, que são funcionários do shopping, já fiz treinamento com eles. Então, tem horas que uma parte degrada, reformou um pedaço do shopping, a parte externa está degradada, a gente remaneja a planta de um lugar para o outro. É um trabalho divertidíssimo, muito gostoso de fazer, só que eu estou sempre falando a mesma coisa. Vamos pensar isso aqui como uma unidade, né? E tem horas que, sabe, sai trechos, porque o shopping, quase todos os shoppings, né, são meio uns Frankensteins, né? Eles ampliam um pedaço, abrem um, fecham o outro, desconectam aqui, querem decoração de Natal. Ai, nossa, tem um lado muito legal pela dinâmica com que você trabalha. E tem um lado muito complicado porque você perde a unidade. E eu estou reiteradamente falando nisso com eles. Mas, enfim. Mas eu sinto assim, como na indústria e o shopping, os usuários, aí varia muito do teu contratante. Na indústria, eu percebi que todo o setor de RH, diz que até vai sair um texto, eu espero arrumar ele logo no jornalzinho deles lá, falando de como os jardins, a arrumação ali dos jardins, está influenciando o pessoal dali, que vai todo dia trabalhar, né? Que estão percebendo que estão arrumando, então estão assim, ajudando a cuidar, tomando uma postura muito positiva. No shopping, teve uma parte que eu arrumei, ficou muito simpática, aí virou o lugar que as noivas vão tirar foto. Você vai de vestido de noiva e entra no meio do jardim. E o pessoal comenta isso daí, né? Então, que vão tirando fotos e tal. Então, eu acho que assim,
O contratante, ele percebe, né? Eu falei da ótica do usuário, eu acho que a gente tem uma aceitação do trabalho incrível. E seja o cliente da residência, eu acho que assim, eu sinto que o cliente tem prazer. O ano passado aconteceram 2 projetos muito legais no escritório, o ano retrasado e o passado. Clientes de muitos anos que compram o terreno do lado para fazer, sabe, uma ampliação da garagem ou fazer um escritório, mas basicamente o jardim. Uma das casas em Vinhedo aconteceu isso, e uma casa que eu fiz aqui perto da Cantareira, Santana Tucuruvi, o cara comprou o do lado, o outro comprou o de trás, porque o do lado não deu para comprar, o de Vinhedo. E eles vão fazer, sabe, uma pequena ampliação, mas basicamente é um projeto de paisagismo que eles fazem. Com horta, com pomar, o de São Paulo tinha horta também, espelho d'água, uns lugares de estar, de lazer, né? E eu sinto que as pessoas querem. Agora, o cliente residencial tem um problema de limitação de custo, porque ele arca com tudo, né? Existe muito esse fetiche, pega você falando de horta. Aí quais são os fetiches? Existe fetiche de horta e pomar, eu acho. Tem. Absurdo. É inerente na cultura urbana, porque a pessoa acha que aí ela vai no seu jardim colher o seu açaí para fazer suco. O pior é que assim, esses de Vinhedo são pessoas que são de São Paulo, que foram morar em Vinhedo e Valinhos. Então eles fazem, porque é uma questão de honra, né? Eu fui morar lá. Isso é positivo para a cidade. Eu conversando com a Ana Maria Cavalari, na SAGESP, ela falou com um produtor de pomar, de frutíferas, e mudou, os pássaros voltaram para a cidade, quer dizer, isso é positivo. Eu acho bárbaro. Não, eu acho genial. Agora eu tô fazendo uma casa aqui pertinho, no Alto de Pinheiros, na Rua Sagarana, são 2 microjardins, um na frente e um atrás. O de trás tem uma jabuticabeira, o da frente tem uma pitangueira. Quando eu falei que eu ia pôr isso para cliente, ela babou. Ela achou bárbaro. Ela tem um filho pequenininho, acho que... Sabe aquela ideia da criança crescer com frutíferas e tal? Os terrenos são assim. As coitadas vão ficar meio apertadas, mas eu uso bastante. Eu acho... atrai pássaros, são árvores bonitas, né? Assim, essas pequenas ou grandes, enfim. Agora, esse aqui de São Paulo não tinha tanta frutífera. Esse de São Paulo acho que eu não... não, usei umas romãs e tal, mas se eu não tivesse usado frutífera não tinha problema. Mas tem a horta. E o de Vinhedo e Valinho, o de Vinhedo tem pomar e tem horta, porque eles querem cortar a salada na hora. Ao longo desses anos todos que tu estás atuando no mercado, tu desenvolveste alguma psicologia para lidar com o cliente, assim, e surgem variações, assim, mas aí um linguajar, uma forma de... eu acho que a gente aprende a conversar, você tem que ter bastante paciência. Eu continuo péssima para cobrar, morro de vergonha, fico querendo pegar o projeto, acho que eu baixo o preço, mas isso é outra história. Mas eu acho que você tem que ouvir o cliente, ver o que ele quer e daí tentar ver o que ele vai poder ter e trabalhar isso, né? Eu de modo geral, minha pior cliente é uma arquiteta, para casa dela. Realmente é impressionante, assim, como ela, acho que ela, foi minha aluna, nessa hora ela desaprendeu tudo que ela tem que saber lidar com o cliente, porque ela oscila, sabe, entre, eu não sei se eu vou ter dinheiro, mas eu quero isso, mas eu não quero mais, eu não sei, mas é a personalidade dela, não é porque ela é arquiteta, mas é que de uma arquiteta você esperaria melhor. Para terminar, Fanny, como você organiza o seu escritório? Meu escritório é o famoso escritório do eu sozinha, como o Fábio Maris fala, que eu continuo emitindo nota fiscal fazendo tudo, eu com meu contador. Não, para os trabalhos maiores eu chamo estagiário ou arquitetos. Pois essa parte de apresentação, que a gente fez aí para a praça da cidade de Tiradentes, uns projetos mais elaborados eu chamo, mas de modo geral eu sento e detalho, faço quase tudo sozinha. Gosto de trabalhar com agrônomos, que o Chassel tinha dito. Eu me ressinto, uma coisa que eu acho ruim é não poder colocar nos trabalhos, na maioria dos trabalhos que eu considero importante, um engenheiro agrônomo, um engenheiro florestal, um biólogo, dependendo do caso, né, um desses profissionais, se não todos. Tive uma experiência muito boa de um projeto que eu fiz para o Paulo Bastos, de loteamento industriais, no final dos anos 80, que nós fizemos para uma companhia do Estado, né, ligada à Secretaria Estadual de
ciência e tecnologia, eram os loteamentos industriais, onde o Paulo chegou para mim e falou assim, o que você precisa para esse projeto? Eu falei, de um agrônomo. Aí ele ligou para o Mauro Vitor, que ele tinha contato, o Mauro Vitor mandou um agrônomo, fizemos um trabalho bárbaro. E já outras ocasiões, trabalhei com agrônomo, aí no shopping, um agrônomo, eu chamei para dar toda a indicação para os jardineiros de adubação correta, os jardins deram uma levantada, uma melhorada, e fizemos um treinamento dos 6 jardineiros, ensinando tudo, né? Todos os procedimentos, revisando, porque eles não têm acesso às informações mais recentes, eles vão repetindo o que eles fazem há 30 anos, muito bem, a gente aprende um monte com eles, mas tem novidade, tem um conhecimento mais técnico, mais científico, mais bem fundamentado do profissional, do agrônomo, do engenheiro florestal. Então, em algumas situações eu trabalhei, e isso é uma das coisas que eu me ressinto, de não poder incluir no custo do projeto, muitas vezes, formar uma equipe e ter todo esse embasamento que a gente não tem. Porque aí entra na nossa questão de formação, né? Não adianta eu suprir, eu fiz curso na botânica, esqueci de falar, na época que a gente estava no Benê, nós montamos um grupo e teve ofereceram um curso aí na botânica sobre ecossistemas e tudo, e foi bárbaro, os diferentes ecossistemas brasileiros, mais alguns outros cursos, não fiz o do Luciano de Fanerógramas e não sei mais o que, mas outros cursos, mas é o seguinte, é um pouco porque você quer aprofundar, mas nós não somos agrônomos, nós não somos engenheiros florestais, nós não somos biólogos, nós temos que trabalhar junto, né? E tem campo para todo mundo, né? Assim como um engenheiro florestal, um agrônomo, vem fazer curso na arquitetura, vem discutir questão de estruturação do espaço, porque ele está querendo ter uma interface maior de trabalho com o arquiteto, né? E por aí vai. Então eu acho que isso que eu acho um pouco... além de, logicamente, eu acho que a gente tem que melhorar a nossa formação, aí vai entrar na discussão que nós não somos faculdade de arquitetura paisagística, de arquitetura, mas ainda assim existe cada profissional para uma coisa, né? E da parte do cliente, eu acho que assim, quando o cliente é um profissional, um arquiteto, um engenheiro, alguém da nossa área, ou mesmo leigo, eu acho que falta um pouco ainda um entendimento um pouco mais aprofundado da nossa profissão. Do que a gente pode, do que a gente... Inclusive para cobrar direitos e deveres, né? Eu acho que tem os dois lados, que eu acho que precisa... Porque eu vejo os arquitetos ficam surpresos com o que eu faço, muitas vezes, né? Ah, mas você vai detalhar isso? Eu vou. Eu faço muita agência de banco, esqueci dos meus bancos, Silvio, meu ganha-pão. Então, por exemplo, agora eu estava discutindo com a arquiteta de uma agência que a gente está fazendo em Pirituba, e ela falou, mas isso vai no meu ou no seu detalhamento? A gente estava na reunião lá, mais de 10 pessoas, engenheiro de estrutura, ar-condicionado, elétrica, hidráulica, e a gente depois estava numa conversa nós duas, e ela falou, mas isso vai no meu ou no seu? Eu falei, no meu, Norma. Ah, é? Ah, não, porque eu costumava fazer. Não, quando você não tinha paisagista, você fazia. Agora você tem, deixa que eu faço. Não sei o que. Então, assim, não fica muito claro, né? Agora, tem um arquiteto que a gente faz muita agência, sempre fiz mais 10, 20 agências com ele, ele já sabe o que eu faço. Mas ainda se você pegar os projetos mais antigos, ele detalhava um monte de coisa que hoje já está no meu projeto, né? Então, eu acho que a gente precisa falar, divulgar, assumir. Eu acho que hoje uma coisa boa, por exemplo, todos os trabalhos que estão começando a sair, as revistas darem ênfase, né? Arquitetura fulano de tal, paisagismo fulano de tal. E você já vê muito mais trabalho na Projeto, na AU, na Arquitetura e Construção, Casa Clown, qualquer dessas revistas, você vê, e os trabalhos da universidade, né? Espero que esse nosso, né, dos depoimentos, ajude um pouco a explicar mesmo o que é que a gente pode fazer, porque ainda, por incrível que pareça, é uma surpresa mesmo.